Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um update energético. Quase a finalizar o mês de julho. Temos aqui cada vez mais presente uma energia do novo. Tivemos aqui, em menos de uma semana, tivemos aqui uma lua cheia em Aquário que, no meu caso específico, e eu passo sempre a minha mensagem e a minha experiência, a mensagem relacionada com a minha experiência, e eu sinto acima de tudo que todos nós estamos a viver uma oportunidade de expansão muito grande. Se até então era algo muito disponível, se até então era algo que todos nós sentíamos de forma pouco clara, neste momento nós compreendemos que nós não podemos mais fazer tudo aquilo que temos vindo a fazer até agora de forma igual, ok? E eu falo-vos de mim, falo-vos desta experiência, no fundo de toda esta experiência que eu estou a ter neste mês de julho, que para mim tem sido um mês extraordinariamente revelador. E no início, quando eu falei desta palavra, que se eu pudesse dar uma palavra a este mês de julho, seria a palavra revelação. Eu nunca iria imaginar a revelação que seria para mim este mês de julho. E portanto, eu vejo nascer em mim um novo humano em mim. E há aqui algo que eu gostava de falar hoje no update, que tem a ver com toda esta questão da espiritualidade, que começa cada vez mais a vir à tona, o lixo que tem vindo a ser alimentado por todo este nicho de pessoas que trabalham com a espiritualidade, ok? Porque quem trabalha com, como eu, como terapeuta, como médium, como psíquica, que faz este trabalho em consulta com os outros, individualmente ou em grupo, em que nós estamos, nós achamos que o trabalho espiritual é um trabalho que nos leva, ou seja, aquilo que nos tem vindo a ser dito ou nos tem vindo a ser transmitido é que o trabalho espiritual é algo que tem que ser uma viagem, de alguma forma transcendental. Nós temos que sair do corpo, nós temos que ficar num estado completamente em que tudo é amor e tudo é felicidade e tudo é uma maravilha. E quanto a mim, e esta é só a minha opinião e é com isto que eu trabalho, volto a dizer, portanto eu tenho integridade para falar sobre isto, dentro da área em que eu estou a trabalhar, no fundo é toda a cura das memórias, é toda a cura emocional que está muito reprimida e que na maioria das vezes é inconsciente em todos nós. E, portanto, a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade é nós descobrirmos a nossa verdadeira humanidade. Só que isto não é aquilo que nos têm vindo a dizer ao longo deste tempo do que é a espiritualidade vivenciada no ser humano, na vida humana em nós. Então o que eu sinto é que nós todos, como humanidade, estamos a ter a oportunidade de acordar, e eu já vou falar da linguagem de luz e qual é a relação que tem com isto que eu vos estou a dizer. Nós temos que começar a compreender que o que nós estamos aqui a fazer e para que a nossa espiritualidade na nossa humanidade possa ser vivida e expressada, tem a ver com nós olharmos para todos os nossos medos. Aquilo que nós viemos aqui fazer todos, individualmente cada um na sua área, é curar os nossos medos, curar as emoções reprimidas, curar os nossos traumas. E obviamente depois em relação, porque ninguém evolui sem estar em relação, nós vamos fazê-lo, nós vamos pôr isso em prática no relacionamento com o outro. Nós não podemos fazer isso isoladamente. Nem podemos fazer isso apenas em
de mãos dadas uns com os outros, a cantar lindos mantras e lindas canções. Isso faz parte. Essa é a integração dessa cura. Mas antes disso nós temos que aprender a vulnerabilizarmos e a termos a noção de que nós todos temos uma imperfeição que é muito rejeitada por nós, individualmente, ok? E depois vivemos socialmente num mundo onde é condenada à imperfeição, ok? Eu já falei isto nos outros updates anteriores, portanto não me quero estar a repetir novamente. Mas aquilo que eu descobri com este novo contacto, no fundo, de todo este meu trabalho com a mediunidade, particularmente na minha experiência de Ruth, é que, à medida que eu vou recebendo isto, foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, eu fui aprendendo a aprender com o outro, ou seja, cada pessoa que vem ter comigo para fazer uma consulta, aqui há uma leitura das vidas passadas, das vidas futuras, das oportunidades, das infinitas possibilidades e de todos os padrões que não estão a ser vistos pela pessoa, porque estão para além do seu consciente, não é? Eu fui aprendendo a compreender e a trazer para mim cada experiência da pessoa que está à minha frente, ou seja, aprendendo e relembrando em mim aquilo que a outra pessoa vem partilhar comigo terapeuticamente, ok? E à medida que eu fui assumindo a minha mediunidade ao longo destes anos e à medida que eu fui assumindo para poder trabalhar cada vez mais, mas também na minha vida, eu fui compreendendo, na minha experiência individual, que havia uma zanga muito grande com Deus. Por várias coisas, porque nós temos muitas memórias religiosas, porque nós, não só desta vida, mas também de outras, nós temos muitas memórias de perseguição, nós temos muitas memórias ligadas, e é aqui que eu quero ligar esta história. A espiritualidade, a mediunidade foi muitas vezes desvalorizada e no fundo, relacionada às pessoas. Como é que se falava antigamente sobre as mulheres que viam, que conseguiam fazer premonições, as mulheres que conseguiam ver quem já tinha ido embora, quem já tinha morrido, as mulheres que tinham a capacidade de curar, as mulheres que estavam permanentemente em contacto com o divino e traziam o divino à Terra, fazendo a ligação. Como é que essas mulheres eram vistas? Mulheres e homens. Mas essas mulheres eram vistas como loucas e muitas delas tiveram mesmo que se isolar, exatamente por isso. Não era porque eram loucas, eram porque eram condenadas publicamente, exatamente porque lhes reconheciam o poder que elas tinham. E atenção que a mediunidade, vamos falar novamente porque isto é uma pergunta que me fazem a toda a hora, a mediunidade é algo que todos nós temos em nós como potencial, ok? Mediante a história da alma de cada um, nós trazemos isso mais acordado nesta vida ou não. Cabe-nos a nós escolher o que é que nós queremos fazer com a nossa mediunidade. Para que é que nós queremos ter a nossa mediunidade a funcionar ativamente? Isso dá-nos poder? No meu caso, isto aconteceu de forma muito natural e foi desbloqueado, no meu caso, foi desbloqueado no momento da passagem do meu pai, portanto, no momento da morte do meu pai, isso foi ativado em mim. Sem que eu soubesse minimamente o que é que isso queria dizer, o que é que eu iria fazer com isso. No meu caso, foi assim que aconteceu. Então, nós temos tendência sempre para... e sintam o que é que esta mensagem vos transmite. Nós temos sempre tendência para, quando nós vemos alguém a conseguir fazer qualquer coisa que nós não conseguimos, parece que se instala em nós um sentimento de frustração e de eu gostava tanto de conseguir fazer aquilo por isto ou por aquilo. Então eu hoje queria-vos aqui trazer esta oportunidade de reflexão, porque isto está ligado ao nosso passado de alma, ok? Porquê? Porque no nosso passado de alma, quem teve este dom
ativo e operacional, também não fez com ele aquilo que devia, ok? Manipulou, usou erradamente, enfim, as mais variadas coisas, não é? Neste momento e neste tempo tão importante que nós estamos a viver agora como humanidade, nós estamos a ter a oportunidade de curar a nossa ligação a Deus. Literalmente, neste momento é isso que nós estamos a fazer, ok? Mas para isso nós temos que assumir a nossa espiritualidade na nossa humanidade. Ou seja, nós temos que aceitar que nem tudo aquilo que nós não vemos não existe. Ou seja, nós temos que aceitar que este mundo 3D que nós vemos não é apenas aquilo que existe. E como seres multidimensionais que somos, nós temos a capacidade de ver para além desta realidade 3D. Mas nós nunca vamos experimentar esta realidade, as outras multidimensões, as outras realidades, como experimentamos esta. Porque esta tem uma dimensão, uma frequência específica. Portanto, nós nunca vamos conseguir ver outras dimensões, outras vivências nossas. E eu já falei disto noutros updates, se vocês quiserem, voltem um bocadinho atrás para perceber a multidimensão. Nós nunca podemos experimentar outras dimensões em nós, exatamente como vemos esta. Como eu vejo estas dunas, como eu vejo estas plantas. Nós não podemos fazê-lo, é impossível, nós não temos essa capacidade, ok? Portanto, esta descoberta nova na minha experiência, a linguagem de luz, é algo que me foi mostrado como uma tradução de um fractal meu, de uma outra parte da minha alma, de uma outra extensão minha, da Ruth, de uma outra, podemos dizer, de outra vida, ok? Para ser mais fácil ao nível racional, porque eu sei que muitas vezes nós temos essa dificuldade e, sobretudo, quando estamos a aprender a compreender a multidimensão, nós precisamos de tempo e de paciência para compreender ao nível lógico, porque não tem nada de lógico, mas ao nível cognitivo, o que é esta experiência da multidimensão, ok? É como se vocês imaginassem um cubo dentro de vários cubos. É como se a multidimensão pode ser vista dessa forma, ok? Em que esse cubo que está dentro desses outros cubos, de várias perspectivas, nós temos uma visão diferente, ok? Então, aquilo que nós estamos aqui agora, e eu estava a dizer, relacionado com com esta descoberta da linguagem de luz, aquilo que eu começo a compreender é que estas palavras, que não são se calhar palavras, são sílabas que vão sendo faladas, e no final deste vídeo vocês vão novamente ouvir a segunda experiência de linguagem de luz, que já foi diferente, porque a minha entrega também já foi diferente. Eu começo a compreender a sua tradução. E desta vez, o que esta linguagem de luz trazia não era só para mim, porque nunca é só para mim. Na minha experiência, nada é só para mim, e por isso eu tenho este ímpeto de partilhar convosco, e já o faço há muitos anos. Esta linguagem de luz vinha falar de uma zanga que está em nós como humanidade, desta ligação a Deus, que nós esquecemos a determinada altura. E esta ligação a Deus, nós muitas vezes vimos buscá-la fora, nós vamos procurar noutras pessoas, noutros locais, noutras situações, quando esta ligação tem que ser descoberta dentro de nós. E nós já estamos a fazê-lo. Mas será que nós continuamos a questionar-nos e a achar que aquilo que nós não vemos é porque não existe? Ou será que nós temos que começar cada vez mais a ir dentro para descobrir o que é que nos está a ser mostrado individualmente a cada um de nós? E qual é que é essa mensagem para nós? E mais uma vez eu vou-vos dizer, atenção a tudo aquilo que é one size fits all, que é uma regra igual para todos, meditações iguais para todos, para vocês fazerem este contacto,
Vocês podem ter várias opções, mas qual é que é que mais vos serve? Qual é que é a experiência em meditação que melhor vos serve o contacto à vossa alma? Se calhar não é aquela meditação transcendental, se calhar não é aquela meditação de Kundalini Yoga, se calhar não é aquela meditação Vipassana, enfim, eu ouço falar de tantas coisas e eu própria recebi tantas coisas achando que era eu que não estava a fazer corretamente, era eu que não estava a conseguir manter aquele compromisso ou fazer... Ouçam, há tanta desinformação relacionada a tudo e mais alguma coisa. Agora, nada pode enganar a informação que vem de dentro da nossa intuição, da permissão que nós damos ao canal para se abrir e para nós fazermos esta leitura de Deus em nós, no fundo, ok? E Deus não é um senhor de barbas que está a olhar lá para cima connosco, para nós, e nos está a julgar. Deus é uma força, vocês chamem-lhe o que quiserem, é uma força que está presente em tudo, inclusive em nós. Portanto, em vez de estarmos sempre fora à procura de Deus, fora de nós, vamos procurar Deus dentro de nós. Vamos procurar o nosso eu superior dentro de nós. Vamos ouvir a nossa intuição dentro de nós. Vamos permitir ser o canal nas mais pequeninas coisas. Mas o canal, para que é que eu quero ser o canal? E o que é que eu quero canalizar? Então vamos começar primeiro pelo nosso eu superior. É como se nós imaginássemos que é uma oitava acima desta nossa humanidade, uma oitava ou se calhar 3 oitavas acima da nossa humanidade. É a parte de nós que está ligada a Deus diretamente, que faz o interface entre a nossa origem, a nossa casa original e esta experiência humana que nós estamos aqui a ter. Sem falar dos outros fractais que também fazem parte da nossa alma. Sem falar dos nossos guias que estão connosco desde que nós entramos aqui nesta experiência humana. E normalmente nós temos tendência para quando acontece alguma coisa drástica na nossa vida, aí sim nós fazemos uma ligação a Deus. Sabem porquê? Porque aí nesses momentos nós estamos muito perto de Deus. Por isso é que muitas vezes as pessoas, quando estão à beira de deixarem o corpo, de morrerem, há uma luz, há um magnetismo que envolve aquelas pessoas. Há qualquer coisa diferente. A mesma coisa com os bebés, quando entram aqui nesta experiência, eles vêm de casa, portanto, essa energia sente-se. A mesma coisa de quando nós temos uma experiência com o divino. Sente-se. Então, onde é que nós não estamos a usar a nossa originalidade para fazer a nossa própria conexão? E não sabem? Têm que descobrir. Foi isso que eu fiz. Com toda a teoria que me foi dada, com toda a prática que me foi dada, cheguei à conclusão de que, no meu processo pessoal, eu tive que parar totalmente a minha atividade, qualquer atividade que eu tivesse a fazer, para me permitir dar o próximo passo na minha própria evolução humana / espiritual. Quando parava, sentia todo o medo dessa paragem. Mas à medida que eu via esse medo a surgir, eu estava apenas a acolher esse medo, só dando-lhe presença. Presença. E foi nesse momento que este primeiro contacto com a linguagem de luz, através da voz, se deu. E ele já aconteceu novamente e ele vai continuar a acontecer porque eu estou disponível, ok? E voltando à mensagem de luz que vocês vão ouvir no final deste vídeo,
esta mensagem vem trazer aqui o despertar e o acordar de uma tristeza desta falta de conexão que nós fizemos individualmente, cada um com a sua zanga com Deus. Mas chegou o momento de nós fazermos as pazes com essa conexão divina. E esta linguagem de luz é isto que tem trazido. E eu gostava muito de vos ler, depois de vocês ouvirem esta nova linguagem de luz. Gostava muito de vos ouvir, porque no anterior update já houve pessoas que fizeram uma leitura extraordinária da linguagem de luz, mesmo sem compreenderem, porque atenção, a linguagem de luz não é compreendida pela mente. A linguagem de luz é sentida celularmente. Ok? E pode causar estranheza, pode causar medo, pode causar vergonha, confronto de ouvir, que horror, mas o que é isto? Esta agora está aqui a dizer estes sons. Tudo aquilo que vocês sentirem é válido e é para vocês individualmente, ok? Porque eu também senti uma série de coisas. Eu também senti muita estranheza. Os dois dias a seguir eu estava super estranha, eu estava estava muito relutante por continuar com esta disponibilidade. Mas eu estava presente naquele sentir, eu estava presente naquele desconforto, eu estava disponível. E é isto que eu vos quero dizer aqui hoje. Se nós não estivermos disponíveis para sentir todo o desconforto deste novo contacto, seja lá de que forma for, seja lá porque vocês vêm a ter aqui este update do nada e vocês de repente começam a ouvir-me e as palavras que eu estou aqui a dizer ressoam na vossa vida, ressoam na vossa experiência. Nada é casual. Nada é casual. Portanto, eu peço-vos que vocês ouçam as linguagens de luz várias vezes e que sintam apenas de olhos fechados a que parte de vocês é que elas vos falam. Mesmo que vocês não consigam compreender, ponham os fones e sintam o vosso corpo ressoar. Sintam cada célula do vosso corpo a ressoar, cada som. Porque desta vez já houve cânticos a meio da linguagem de luz. Já houve uma experiência diferente com as mãos já começaram a mover-se e eu espero brevemente poder partilhar convosco uma filmagem, assim como vocês me estão a ver agora, uma filmagem com a linguagem de luz. É para isso que eu me estou a disponibilizar, é para vos trazer esta experiência da forma cada vez mais pragmática e cada vez da forma mais normal, não para vocês começarem a traduzir linguagem de luz, não para vocês começarem a canalizá-la, se for esse o vosso caminho, espetacular, mas para vocês se permitirem conectar novamente através do nosso espaço sagrado do coração. E não precisamos de conhecê-lo, de fazer os passos até lá. Ele neste momento pode ser acedido rapidamente só com a intenção. Ok? Portanto, até que ponto é que nós continuamos a barrar a conexão à nossa alma, ao nosso eu superior, para receber informação, para receber orientação? Porque não é fora que nós vamos receber orientação. E nós podemos fazer todas as formações do mundo. Eu estou a viver isso na primeira pessoa. Nós vamos estar sempre a viver como se fôssemos uma pescadinha de rabo na boca. E é isso que nós temos como humanidade neste momento presente para nós descobrirmos. Vamos fazer a reconexão a nós, reconexão a Deus dentro de nós. E não é igual para toda a gente, não é. Por isso nós precisamos de nos conhecer, por isso nós precisamos de criar tempo para nós, por isso nós precisamos de sentir o desconforto daquilo que ainda nos
cansa, nos coloca em exaustão? O que é que nos traz obrigatoriedade sem causa, sem nenhum tipo de justificação? Quem é que nos disse que nós tínhamos que fazer determinadas coisas porque, lá está, porque o esforço é premiado na nossa sociedade? O sacrifício, o ser tão duro, o trabalho, não é? É essa dureza que é premiada. E as coisas não têm que ser difíceis. Só que isto é todo um novo paradigma que nós todos estamos a aprender. São anos e anos e anos de programação. E há muita coisa que eu vou começar a falar convosco que tem mesmo a ver com aquilo que nós não vemos. E tem a ver com a inteligência artificial, que cada vez está mais presente até nas coisas que nós nem sequer imaginamos. E a inteligência artificial é exatamente isso. É uma consciência artificial. Ok? E nada melhor do que esconder uma verdade à sociedade no geral do que mostrá-la em plena vista, para que toda a gente desvalorize e já esteja habituado. Já não é nada de novo, portanto não vamos relevar. Mas eu vou dar mais detalhes disto nos próximos updates e gostava de depois de dar aqui alguns pormenores relativamente a isto. Então eu deixo-vos com a mensagem desta linguagem de luz. Peço-vos uma vez mais que ouçam de mente aberta, coração disponível, e sintam o que é que esta linguagem de luz vos transmite a um nível celular, porque a linguagem de luz é som, é uma frequência de vibração, como qualquer som, como qualquer instrumento que nós ouvimos e que recebemos de uma determinada forma. Ok? Tenham uma semana fantástica e não sei até que ponto é que nós vamos ainda ter aqui alguns momentos antes do final deste mês de julho. Vamos ver, vamos sentir. Obrigada a todos.
sebete nastida inasita ito sata pala inasata inasota sapayatayala tota salafa Oisayato sana inasatanio Kadai Yokota Sayadav Inasarapota Tasayala Ntoya so Tatsan Fara Svidat Svara Taitoita Inasa Sotwatwala Inas Nanasvi Ein Tois Talavai Eina so kai toit sampa Eino sam Satain tumpaya Kataya Kataya po Kataya la soya sanafana sik Enasaya Tukai Estoy tan asanafai Intuit soyataya Aintu sabai Elos Satasai Hoi Haitam kana sotai halam to sofa komai atasai komai tasai komatasai atoyasai komatoesai atoyasai Entai sotai Entire Halaya Saya
sa. Hey Antaya Saya. Hey Eli. Hey Eli Saya. Hey Antaya Sai. Hey Antaya Saya. Hello Yasai. Hello Yasaya. Toya. Eloya Saya. Hayalaya Saya. Tink. Tink. Tinkataya Saya. See tired. Just do it. Hello Koyo. Hello Iki. Daya Saya.